Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Efésios e nós estamos aprendendo verdades insondáveis, verdades preciosas a respeito da vida, do andar do crente nesse mundo. Ontem nós falamos de como nós podemos estar cheios, ou qual é a característica da pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo. E hoje então nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, dos versículos então 22 até 25, que eles falam para nós sobre o lar cristão, o marido e a mulher. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amados, o apelo aqui de Paulo é um apelo pessoal pelos lares cristãos, pelo lar daqueles que tinham recebido Jesus Cristo em suas vidas. Embora aqui nesse versículo 22 há uma nova seção, existe aqui uma estreita ligação entre ela e o versículo anterior. Ali Paulo citou uma coisa importante, no versículo 21. Paulo citou a submissão de uns para com os outros como o resultado, olha, amados, da plenitude divina, daqueles que estão plenos andando em espírito. Então, dessa seção que vai do versículo 22 até o capítulo 6, 9, ele cita 3 áreas específicas de submissão no lar cristão, como a vontade de Deus. E é isso que nós vamos fazer então. Primeira coisa que ele fala é que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Ele também fala que os filhos devem submeter-se aos seus pais e que os servos devem ser submissos aos seus senhores. O fato de que todos os crentes são um em Cristo Jesus não quer dizer que as relações terrenas foram abolidas. Não. Ainda temos de respeitar as várias formas de autoridade e governo que Deus institui sobre nós. Todas as sociedades, elas são organizadas e elas se erguem sobre 2 pilares: autoridade e submissão. E esse também são os pilares para o lar cristão. E este também são os 2 pilares para a nossa comunidade cristã. Sempre haverá autoridade. Havendo autoridade, deve haver submissão. Tem de haver quem exerce autoridade e quem se submete à autoridade. Amados, esse princípio é tão básico que existe até na divindade. 1 Coríntios 11:3 fala assim: quero que saibais que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Foi o próprio Deus quem estabeleceu o governo humano. Por pior que seja qualquer governo, aos olhos de Deus é sempre melhor que não haver governo algum. Por isso devemos obedecer-lhes em tudo, o que não
desonre ou negue ao Senhor. Sempre existe autoridades sobre a nossa vida, mas se estas autoridades rejeitam a Deus, os princípios da palavra de Deus ou desonram a Deus, nós temos então o direito de não seguir ou obedecer essa autoridade. A ânsia do governo é anarquia. E não há ausência de governo, é anarquia. E não há nenhuma sociedade que possa subsistir à anarquia, à falta de autoridade e de submissão. Mesmo que nós estejamos vivendo esse tempo, o tempo que nós estamos vivendo profeticamente hoje é a destituição de toda e qualquer autoridade. E isso é que tem levado essa multidão de pessoas que estão vivendo dessa forma desordenada. Então, aqui nós precisamos entender algo importante. Paulo está dizendo que deve haver dentro de um lar autoridade e submissão. Tem de haver uma cabeça e tem de haver obediência à cabeça. Deus ordenou que o lugar da cabeça seria dado ao homem. Ele mostrou isso criando o homem em primeiro lugar e criando a mulher depois, a fim de dá-la ao homem. Assim, tanto na autoridade como no propósito da criação, Deus colocou o homem no lugar de autoridade e a mulher nesta posição de submissão. Submissão é estar sob uma missão. Embaixo? Não, ao lado. É estar em missão junto com o homem, estar sob uma missão. E isso, amadas, não implica em inferioridade. O Senhor Jesus, ele é submisso a Deus Pai, porém, em nada ele é superior ao Pai. Tampouco é a mulher inferior ao homem. Ela pode até superá-lo em muitas maneiras, como em devoção, em compaixão, em diligência, em resistência heróica. No entanto, a ordem para as mulheres é que elas sejam submissas ao seu próprio marido, como sendo submissa ao Senhor. Ao submeter-se, então, à autoridade do marido, a esposa está se submetendo a quem? Se submetendo à autoridade do Senhor. Isso por si só deve acabar com qualquer atitude de relutância ou de rebelião. A história está cheia de ilustrações sobre caos que resulta da desobediência ao padrão de Deus. Qual o padrão de Deus? Autoridade e submissão. Usurpando então o lugar de liderança e agindo em lugar de seu marido, Eva trouxe o pecado à raça humana com todos os seus resultados catastróficos. Em tempos mais recentes, muitas seitas foram iniciadas por mulheres que usurparam o lugar de autoridade que Deus proibiu que tivessem. Mulheres que abandonam a posição que Deus lhes designou podem arruinar uma igreja local, um casamento e até mesmo um lar. Por outro lado, não existe nada mais atraente do que uma mulher que cumpre o papel que Deus escolheu para ela, não foi os homens, foi Deus. Um retrato completo da mulher dessas qualidades é apresentado em Provérbios 31, que é um memorial perene da esposa e a mãe que agrada ao Senhor. Já o versículo 23, a razão dada à submissão da mulher é que o marido é a cabeça dela. Ela ocupa a mesma posição relativa a ela que Cristo ocupa em relação à igreja. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então a palavra salvador, nesse caso, pode significar alguém que preserva, como nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Portanto, o marido é o cabeça da mulher e ele também deve protegê-la. Como cabeça, ele deve amar, ele deve conduzir, ele deve guiar. E como protetor, ele deve dar provisão e cuidar dela. Todos sabemos que há grande aversão por esse ensinamento nos nossos dias. O povo acusa Paulo de ser um solteiro fanático, um machista, que odiava as mulheres. Outros já dizem que os seus ensinamentos refletem costumes sociais da sua época e que não têm aplicação alguma em nossos dias.
Tais afirmações representam um ataque direto contra a inspiração das Escrituras. Estas não são meramente as palavras de Paulo, mas sim as palavras de Deus. Recusá-las, amados, é recusar o próprio Deus e é abrir as portas para as dificuldades e os desastres. Não há nada que possa exaltar tanto o papel da esposa como compará-lo ao papel da igreja, a noiva de Cristo. A submissão da igreja é o padrão que a esposa deve seguir. Ela deve ser submissa em tudo, isto é, em tudo o que está de acordo com a vontade do Pai. Não se espera que a mulher obedeça ao seu marido, comprometendo a lealdade para com o Senhor Jesus. Porém, em todas as demais áreas comuns da vida, ela deve obedecer ao seu marido, mesmo se ele for um descrente. Se houvesse apenas instruções para as mulheres e não orientações acerca de que padrão elas deveriam seguir, então esta abordagem seria desequilibrada e até injusta. Porém, vejamos o lindo equilíbrio da verdade nas Santas Escrituras, em que o padrão correspondente exigido dos maridos é o próprio Jesus. O texto não diz que os maridos devem manter suas esposas em sujeição, não. Porém, recebem ordens para que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Alguém disse com razão que a mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não tem dificuldade nenhuma em ser submissa a ele. Conta-se que havia um homem que receava de desagradar a Deus por amar muito a sua mulher. Um servo de Deus lhe perguntou se ele conseguia amar a sua esposa mais do que Cristo amou a igreja. Ele replicou que não. Então o servo de Deus disse: você vai desagradar a Deus somente quando amar a sua esposa mais do que Cristo amou a igreja. O amor de Cristo por sua igreja é apresentado aqui em 3 atos majestosos, que se estendem do passado até o presente e do presente até o futuro. No passado, Cristo manifestou o seu amor pela igreja, entregando-se a si mesma por ela. E essa é a referência do amor sacrificial que o marido deve ter para sua esposa. Ali ele pagou o preço, Jesus pagou o preço da morte sacrificial na cruz. Ali ele pagou o preço maior a fim de comprar uma noiva para si. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, do mesmo modo, a igreja foi criada a partir do lado ferido do Salvador. Amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta palavra possa encontrar um coração ensinável e uma mente crédula que creia de que os princípios de Deus, eles são eternos e eles são fundamento para os nossos lares e para as nossas famílias. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!